Eu acho que o controle de entrada ali é uma das coisas principais que a gente tem que ter, tem que fazer. E os biológicos, que seriam as bactérias mesmo, e elas podem vir com o ingrediente ou elas podem se instalar dentro da empresa, né? Então a gente tem muita preocupação com isso, né? Com essa parte de controle microbiológico também. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou Ricardo Souza Vasconcelos e serei o host de hoje nesse episódio, que vamos falar sobre o tema controle de qualidade em fábricas de ração. E para tratar desse tema, né, tão importante na nossa área aí de nutrição, né, eu tenho o prazer de estar aqui com a zootecnista Silene Poli, que ela é consultora sênior em fábricas de ração, formada pela Unesp de Botucatu e especializada em nutrição de cães e gatos. E a Silene, ela tem mais de 25 anos de atuação no mercado e certamente vai ter uma boa experiência aí, prática, para nos passar aí na nossa conversa. Somente a título de curiosidade, a Silene ela já atua em empresas como a Nutron, Tectron, a Kemin, né, e a Incofap Pet. Atua nas áreas de formulação, desenvolvimento de alimentos completos, né, para cães e gatos, controle de qualidade, que é o nosso tema de hoje, P&D, né, e também formulação de aditivos e premix, tá? Então, Silene, primeiramente, seja muito bem-vinda e é um prazer nosso aqui do Pet Food Podcast poder conversar com você, tá? Oi lá, professor, tudo bem? Eu queria agradecer, né, pelo convite de participar aqui desse podcast que tá sendo muito interessante, né, para a área de pet food, com pessoas muito bem preparadas do setor, né, e de diversos assuntos. E eu espero poder contribuir aqui com um pouco mais, né, para esse projeto. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Legal, muito obrigado e certamente vai contribuir. Silene, para a gente iniciar a nossa conversa, né, você pode contar um pouquinho para a gente aí da sua trajetória, né, de atuação na indústria pet food, que você, como a gente colocou, né, tem mais de 25 anos aí já atuando no mercado. Sim. E você certamente pegou essa fase, o boom do crescimento aqui, né, do pet food no Brasil, né? E em termos de evolução desse segmento, né, o que você teria a nos dizer aí? Bom, eu iniciei, né, por volta dos anos 2000, 1998, no PET, aqui no Brasil, dentro da Nutron, né, que eu sou zootecnista, eu me formei sempre com foco em nutrição de não ruminantes, eu trabalhava com nutrição de avicultura, e dentro da empresa eles iniciaram um projeto de PET e me designaram para a função, né. E que foi maravilhoso, porque todo o conhecimento assim, inicial que eu tive no PET foi com o Dr. Jim Corbin, que na época ele era consultor, né, das empresas aqui no Brasil, né, da Purina, da própria Nutron, da Total Alimentos.
e pude participar de todo o projeto de início, né, de construção da fábrica, do startup. E naquela época a gente já produziu um alimento super interessante, super prêmio, com injeção de carne fresca. A gente tinha estrutura de canil, gatil, então assim, eu pude aprender demais assim nessa época. Depois eu fui contratada pela Tectron para desenvolver ingredientes, que eu acho que era uma falta que eu tinha visto muito no mercado, né, que a gente queria fazer produtos bons e a gente não tinha ingredientes especiais, aditivos. E aí eu pude, na Tectron, na Kemi, trabalhar com isso, né, trabalhei também bastante com estabilização, né, de farinhas para a nutrição de cães e gatos. E aí, depois disso, me deu vontade de voltar a fazer ração, né, de trabalhar em fábrica, de fazer produto, de desenvolver, né, transformar todo esse conhecimento em produtos e voltei, né, para a consultoria e trabalho hoje com fábrica de ração, né, também já desenvolvi um projeto muito interessante agora, né, nesses últimos anos, e pude acompanhar, né, toda a instalação do controle de qualidade, dos processos, né? E você me perguntou da evolução do mercado, né? Eu acho que assim, conforme o pet ele foi ganhando importância dentro do núcleo familiar, a indústria acompanhou. Não só a indústria, também as universidades, né? Com as pesquisas. Hoje a gente tem pesquisas muito significativas, né, na área de nutrição de cães e gatos, né? As indústrias também, elas foram desenvolvendo tecnologias de produção, fomos desenvolvendo métodos de controle, tudo isso, né, foram também, né, a gente desenvolveu também muitos ingredientes novos, apareceram, aditivos, né, tudo visando melhorar a saúde do animal através do alimento. Né? Então, eu acho que a gente teve uma evolução muito grande assim, nesses últimos 30 anos. Bionatural é um alimento super premium natural, formulado por especialistas com carnes frescas, antioxidantes naturais e sem adição de transgênicos, corantes e aromatizantes. Combinado com frutas e cereais, proporciona uma experiência única de alta palatabilidade e aproveitamento dos nutrientes. Alinhadas a princípios sustentáveis, as embalagens 100% recicláveis fazem parte das práticas responsáveis da Bionatural, com o objetivo de proporcionar vida longa e saudável para os pets e para o planeta. Legal que você teve na sua formação aí, né, a participação de pessoas importantes, né, como você citou aí o Dr. Jim Corbin, né, que foi uma pessoa muito importante, né, para o desenvolvimento, inclusive, do mercado nosso, nacional. Sim. Aqui, né, que no começo contava muito com consultores externos, né, consultores internacionais, porque a gente não tinha, né, formação nessa área. E hoje é muito bom, né, a gente ver, assim, o quanto o Brasil está capaz de gerar também recursos humanos, gerar informação de pesquisa, né, e dar esse suporte para a indústria que está desenvolvendo aí a passos largos aí, com certeza, né? Mas sim. Legal. Muito bom, Silene. Agora começando, né, no nosso assunto aí propriamente dito, né? Falando aí da qualidade, né? Vamos começar um pouco falando de conceitos, né? Então, o que seria, né, o conceito de controle de qualidade, né? E qual que é a sua importância, né, quando a gente pensa na entrega, né, para o consumidor final? Bom, o controle de qualidade, né, é o conjunto todo, né, falando de processos que a gente faz, né, que a gente desempenha dentro de uma indústria, dentro de um processo, para você garantir que o teu produto final ele saia dentro dos padrões, né, de especificação e dentro da segurança alimentar, né? Então a gente tem uma série de controles que abrange todo esse processo, né? Então a gente trabalha muito com as boas práticas de fabricação, né? A gente tem o controle de qualidade em si. E hoje a gente chama de sistema de gestão da qualidade, né? Então ele é muito amplo, ele envolve assim vários procedimentos, né? Várias parte de regulatório, sistemas de controle, né? Várias coisas para a gente garantir que o alimento chegue na casa do consumidor, né?
o mais perfeito possível, né? E assim, a importância é muito grande, para o alimento não ter nenhuma contaminação, né, física, química ou biológica, para o animal receber uma nutrição correta, né, para não ter nenhum erro ali de processo ou de adição de ingredientes ou alguma outra substância de maneira errada. E também para garantir a segurança da família, né? Porque hoje o cão e o gato, eles fazem parte da família, eles comem junto, né, com a família, a pessoa manipula esse alimento, né? A gente vai falar aqui mais de alimento extrusado, né? Ele manipula esse alimento ali na cozinha, né? Fica tudo junto, né? Tem criança que come, né? Criança pequena geralmente vai lá e come um grão de ração. Então, assim, a gente tem é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que entregar realmente, além dele estar dentro dos padrões dele, ele tem que estar dentro de uma segurança alimentar, assim, muito grande. Essa prevenção, né, dos riscos aí, na verdade, você acaba conquistando a confiança, né, do consumidor, né? Sim, e é o que a gente vê, né? As empresas, né, que estão no mercado aí há mais tempo, né, elas permanecem no mercado justamente por isso, né? Porque as pessoas confiam naquilo que compram, né? Muito, muito interessante isso aí. E isso para todos os setores, né? Quando a gente olha para o setor automobilístico, alimentos, né, para humanos, né? E o pet food não é diferente disso, né? Não. E, bom, agora é uma questão assim, né? Eu sou professor, né, de um curso de zootecnia, né? Tá. Sou formado em medicina veterinária, né? E a gente vê que a formação, né, nessa área de qualidade, muitas vezes ela passa de forma um pouco superficial, né? Mas eu queria que você falasse duas coisas para a gente. Primeiro, assim, é a atribuição de qual profissão ou profissional, né, atuar na qualidade. E outra é para que você dê a sua opinião sua, né, sobre a formação, né, dos médicos veterinários zootecnistas aí nesse sentido aí, como que tem sido na sua visão, né, tá? Olha, assim, a gente tem, né, os médicos veterinários, zootecnistas atuando no setor de qualidade, né, a gente tem cursos complementares para essa atuação, né, tem pessoas de outras engenharia de alimentos que também atuam nesse setor, tem as pessoas específicas, né, de gestão de qualidade, né, hoje em dia a gente tem cursos superiores, né, de gestão da qualidade, mas eu acho assim que a gente quer falar mais da gente que é zootecnista e médico veterinário, que nós somos da competência de atuar em nutrição, né, que não existe, o agrônomo também é dessa competência, né, ele pode atuar como desenvolvimento de produto, como formulação, como nutrição em si, né, eu acho muito importante nós, né, eu acho que no PET a gente tem muita atuação do zootecnista e do médico veterinário, eu acho que é muito importante o profissional ele ter um conhecimento grande também no controle de qualidade e até um pouco de processo, né, falando do alimento que ele está produzindo, né, ou da fábrica de extrusão, ou de uma fábrica de alimento úmido, né, ele tem que ter um bom conhecimento, né, porque às vezes ele fica muito focado ali em fechar uma dieta, né, em atingir um nível nutricional ali, um aminoácido digestível na quarta casa depois da vírgula, e só que ele não tem noção do que acontece ali, né, que recebeu uma matéria-prima completamente fora da conformidade, a sua fábrica não está misturando direito, não está processando direito, né, então assim, a gente tem que aliar muito, né, e principalmente falando do processo de extrusão, a gente ainda tem que conhecer o comportamento dos ingredientes na extrusão, né? Porque a gente tem a máquina, mas ela tem um limite, né? Ela não vai conseguir, às vezes ela não consegue, você faz uma fórmula maravilhosa, mas ela não vai conseguir ter o desempenho adequado e cozinhar esse produto de maneira adequada, né?
Então, eu acho muito Assim como importante. ela também não vai eliminar alguns contaminantes. Não, não. Na verdade, né, ela consegue eliminar alguma coisa, mas a gente tem o grande perigo da recontaminação, né? Da contaminação cruzada que acontece nas fábricas, né? Então, assim, eu acho que é de suma importância, né, até que seja incluído isso, né, na formação, né, dos profissionais, né? E os profissionais que já estão no mercado e que queiram aprender, né, que procurem profissionais qualificados, né, para ter um ensino da maneira correta, né? Eu Exato. acho que é isso, né? Muito bom. Eu acho que são graus, né, de maturidade que o ensino, né, ele vai adquirindo aí também ao longo do tempo em função das Sim, demandas aí de mercado, sim. né? Mas legal. Bom, você tem atuado há bastante tempo aí como consultora, né? Uhum, E provavelmente você visitou muitas fábricas, né, de ração aqui no Brasil, né? sim, E conversa com muitos colegas que também atuam em fábricas de ração, né? sim. Como que está hoje, né, a questão estrutural, né? Como que é a estrutura hoje de produção de pet food, né? O que você tem visto se você fosse fazer um comparativo aí de 20 anos para cá, né? Tá? Mudou bastante, né? Né, na época que eu estava na Nutron, além de fazer, né, a ração da Nutron, a gente desenvolveu o primeiro premix mineral vitamínico, né, que tinha, porque nem isso tinha, né? E a gente saiu vender e eu dava essa assistência, né? Formulava, ajudava ali o fabricante nos seus primeiros passos, né? E tem hoje empresas que eu ajudei lá há 20 e tantos anos atrás que são muito grandes, né? Que elas cresceram demais, elas se especializaram. E é o que até que você comentou no começo, né? A empresa, porque isso também, professor, é muito da visão do empresário, né? Se o empresário ele coloca como assim dos objetivos dele ter um produto de qualidade, ter uma eficiência de processo, né? Ele vai se especializar, ele vai procurar gente especializada, ele vai procurar equipamentos melhores, ele vai procurar seguir os procedimentos da qualidade, entendeu? E ele vai crescer, que é o que você falou, ele ganha confiança do público e as pessoas vão continuar comprando o produto dele, porque sabe que é um produto bom, que é um produto seguro, né? Então, assim, eu vi de tudo, né? Assim, eu vi de empresas, assim, maravilhosas, né? Que seguiram um caminho excelente e empresas que não foram para um caminho bom, né? Que continuam ali com uma mentalidade sei lá, ruim, vamos dizer assim, né? Que não cresceu, que acha que ainda é bobagem, nossa, é muito controle, nossa, isso é besteira, não precisa, né? Só vê custo, custo, custo e vê as coisas como custo, não como investimento, né? E aí Exato. elas ficam paradas no tempo. Hoje, eu falo assim, as fábricas mais novas, hoje elas já vêm com um layout bem melhor, né? Porque também a gente tinha muito problema de layout, né? Essas fábricas antigas, elas têm um layout muito truncado. Então Puxadinho daqui, hoje, o puxadinho os dali, né? puxadinhos, Hoje a gente já tem sobe, desce, projetos, né, prontos, completos, né? é um projeto horrível, né? Tem o porão, tem o mezanino, vai assim, né? Antigamente se fazia, se montava a fábrica, depois o projeto, né? Agora, Exatamente, né? Hoje em dia não, hoje em dia, né, os próprios fabricantes de equipamento, eles também evoluíram bastante, né? Então hoje em dia eles prezam um layout mais linear, um fluxo contínuo, que também facilita, né, o procedimento ali da qualidade, de limpeza, enfim, né? Mas eu acho que é isso, é muito da visão do fabricante, né? Eu acho que e eu tenho assim surpresas assim muito legais, que tem fabricantes pequenininhos, entendeu? Que vão começar bem pequenininho, mas já estão interessados, já estão
assim, com essa preocupação de começar certo, de já instalar um procedimento, né? Instalar, já seguir todas as normativas do Ministério, né? Fazer todo o processo de BPF, o Manual da Qualidade, enfim. Mas eu acho que ainda tem muitos que perdem, na verdade eles acabam perdendo, porque é uma coisa que eu falei a vida inteira e eu acredito, é que fazer o certo é mais barato do que fazer o errado. Né? Porque se você tem o teu controle de qualidade, o teu controle de processo, você tem menos perda, né? Você minimiza aí um monte de risco, né? E um monte de problema que você pode ter com o produto, né? E com as suas perdas econômicas mesmo, né? E constrói a sua imagem também para o mercado, né? E até mesmo para os colaboradores, né? Que trabalham na empresa, né? Sim. Muito interessante. E interessante isso que você disse, né? Que a gente tem pequenas empresas, né? Fazendo direito, né? Sim. Assim como provavelmente a gente tem também o contrário, né? Às vezes grandes empresas que não evoluíram como poderiam ter evoluído, né? Sim. Mas interessante. E a gente tocando, né? Quando a gente fala em qualidade, né? Pensa muito na questão de riscos, né? E riscos, eles vêm muitas vezes dos contaminantes, né? Sim. Quais que são as maiores preocupações, né? Quando a gente pensa em alimento... Que pet food a gente pode falar de alimento úmido, dieta caseira, né? Tipo alimentação natural. Mas o alimento extrusado, que ele é mais de 90% aí do nosso mercado, né, que é o mais relevante aí em termos de volume. Sim. Quais que são atualmente aí as maiores preocupações aí quando a gente fala de contaminante para alimento extrusado, Silene? Olha, é que assim, a gente leva em consideração todos, né, os físicos, os químicos e os biológicos, né, então assim, a gente tem risco físico, porque nós temos uma fábrica, né, que produz ali toneladas e toneladas de alimento, equipamentos pesados, né, que pode soltar um parafuso, pode, entendeu? Então a gente tem todos esses controles, né, com isso para não ter nenhum risco, né, de um contaminante físico. Mas isso eu acho que é mais fácil de controlar, né? E os químicos e os biológicos, né? Que seriam, no caso, as contaminações das matérias-primas, né? Dos alimentos com micotoxina, por exemplo, ou alimentos com peroxidados, estragados, né? Que eu acho que a partir do momento que você aceita um ingrediente fora do padrão na sua empresa, você já acabou com o teu produto, né? Não tem volta, né? Então, eu acho que o controle de entrada ali é uma das coisas principais que a gente tem que ter, tem que fazer, né? E os biológicos, que seriam as bactérias mesmo, que elas podem vir com o ingrediente ou elas podem se instalar dentro da empresa, né? Então, a gente tem muita preocupação com isso, né? Com essa parte de controle microbiológico também. Legal. E aproveitando um gancho aí da sua resposta, né, você comentou muito a questão do alimento, né, ele ir para o mercado fora do padrão, né? A exemplo que a gente tem em outros setores, né, e no pet food também, no Estados Unidos, por exemplo, tem o FDA, né, que notifica, né, os recalls, por exemplo, que tem quando os alimentos estão fora do padrão. Sim. Aqui no Brasil existe uma forma de comunicação disso aí? Ou você desconhece? Sim. Não, temos. A gente tem, inclusive, né, dentro de um dos POPs ou PACs, né, que é da qualidade, o 9, que ele é sobre o recall. Né? Então, a gente tem todo um procedimento de recall, a gente tem classificação, né, de 1, 2 ou 3, né, dependendo da gravidade que o contaminante vai ocasionar no animal. E a gente tem que notificar o Ministério da Agricultura, né? Ele vai ser notificado, os fiscais, e a gente tem que notificar o público, né? É igual, é a mesma lei do recall, é para todo mundo, né? Eu acho que você já viu, sei lá, que a gente vê muito na indústria automobilística, né? Que o pessoal passa na televisão, que o carro tal, do modelo, do lote,
né? Eles pedem, então é a mesma coisa, né? A gente tem que fazer uma divulgação em meios de comunicação, dependendo do grau da gravidade do problema, né? Então a Exato. gente tem toda uma lei, sim, para fazer o recall. A gente pode dizer, então, que como por exemplo, lá nos Estados Unidos, que a gente vê pelo FDA, pela comunicação, né? Aqui no Brasil existe, vamos dizer, a mesma cobrança da indústria, porém, a diferença é que lá eles organizam tudo em um único meio de comunicação, o que acontece, né? Aqui no Brasil a gente não tem centralizado, né, para consumidor ou profissionais poderem... Não, geralmente o próprio mapa, ele divulga nos meios de comunicação do mapa, né? Eu já vi até no Instagram, recentemente teve o problema, não sei se acompanhou, não foi com pet, mas foi com cavalo, da empresa, né, que teve aquele caso dos cavalos, teve toda uma divulgação do mapa, assim, né, eu vi no Instagram que eles comunicaram, eles mesmos têm essa comunicação, sim, né, do problema, eles divulgam, sim. Eu acho que no caso que a gente teve também ali com o propileno glicol, também teve a comunicação, né, então a gente é avisado. Legal. Bom, e pensando nesse ponto aí, né, hoje o que a indústria, né, ela tem atuado, então você falou bastante aí de boas práticas de fabricação e tudo, né, e na sua opinião, né, a indústria tem sido bem proativa nessa questão aí da prevenção de contaminante para garantir a segurança do alimento ali pro pet? Eu acredito que a maioria sim, né, Ricardo? Como a gente falou anteriormente, estava falando, né? A gente tem empresas e empresas, né, que têm os procedimentos e que cumprem, né, de maneira correta, que asseguram mesmo. Tem algumas empresas que eu acho que não cumprem, né, da forma que deveriam. Mas eu acho que um grande problema que a gente tem ainda é desinformação, sabe? Mau preparo de profissionais, né? Então, às vezes, a pessoa trabalha dentro de uma empresa, ela é uma responsável ali e ela desconhece alguns riscos, né? Então, eu acho que a gente tem muito esse problema aqui no Brasil ainda de desinformação, sabe? Aí a pessoa, ela tem um investimento, tem um dinheiro, quer investir, vou fazer uma empresa de pet e faz e não procura, né, assim, fazer da maneira correta, não procura profissionais bons que possam orientar o caminho, né, porque, assim, né, eu tenho um papel de meio de mensageiro do apocalipse, né, então, assim, eu vou... O controle de qualidade, ele nem sempre é o mais bem visto, né? É mais querido, né? Não o mais bem visto. Bem visto ele e pode não ser o mais querido. Né? Exatamente, né? Nessa função a gente é assim, né? A gente vê desgraça em tudo, perigo em tudo, e a gente tenta controlar e minimizar, né? Então eu acho que também é muita muita desinformação. Lógico, melhorou demais, né? Desde do que eu estou, né, inserida nesse meio, a gente teve muita melhora, mas infelizmente ainda a gente acha esse tipo de coisa, né? Eu acho que você comentou, né, um ponto importante aí, né, que muitas vezes se investe numa estrutura, né, boa, né, mas não coloca pessoas qualificadas ali para exercer aquela função ou não dá autonomia para a pessoa exercer aquela função. Sim, né? sim. Então esse é um pecado que pode comprometer com certeza a segurança, né, de quem está comprando aí. Vai comprometer, né? Com certeza vai, né? Porque é um investimento em qualificação humana, né? Que é o principal. Não adianta você gastar milhões numa estrutura e não ter ali uma pessoa preparada ali para te ajudar, né? Porque a intenção é essa visão, né, de prevenção, né? Essa visão aí mais ampla, inclusive, né? Que o pet food, como você mesma colocou, né? No começo, a gente olha muitas vezes o veterinário, o zootecnista, como fazer ração
é uma formulação e fechar nutriente, né? Mas é muito mais do que isso, né? É muito A mais. embalagem, a logística, a questão, né, que a gente fala aí dos contaminantes, o processamento, e hoje essa questão da sustentabilidade também. Né? Sim, Então, o profissional ele tem que ter essa visão ampla, né, da coisa aí, né? tem. A gente adquire isso, né, assim, com o tempo, né? Aliás, assim, a gente aprende todo dia, nunca para, né? Eu sou uma incansável, acho que eu nunca sei nada, então sempre estou atrás. E também tendo a formação com profissionais bons, né, professor? Eu acho que isso que é importante, né? Eu acho que falar da internet um pouco, né? Eu acho que a internet é boa e ruim, né? Porque ela traz muita gente boa, né? E a gente sabe aí que tem profissionais muito bons, né? Com cursos, com até curso de pós-graduação, né? Que eu acho muito legal. Mas também tem muita gente que tá ali de aventureiro, né? A pessoa nem tem formação, nada, e tá ali tentando, né? Então, acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando ela quiser informação, procurar no lugar certo. Exatamente. Gente de opinião a gente tem em todo lugar, né? Então, Tem, né? todo mundo Falsos. tem a sua opinião, né? E o brasileiro, especialmente, ele gosta de dar bastante Nossa. opinião, né? Então, isso é importante, que realmente dê opinião, mas de forma, vamos dizer, respaldada, né, pela ciência e como a Sim, gente... sim. Não tem outro lugar, né? Pra gente buscar, a não ser na ciência, né? Exatamente. Contra fatos e dados com argumentos, né? Então, eu acho que, Exatamente. né? E bacana. E a gente vê que assim, né, é um trabalho, né, a evolução da indústria aí, né, nas últimas décadas aí, né, ela foi muito grande, como você mesma disse, né, a parte estrutural melhorou bastante. Hoje a gente tem, se o fabricante ele quer estruturar, né, uma indústria aí para produzir pet food, tem empresas que fornecem do começo ao fim ali, né, tudo que ele precisa ali para poder produzir alimento. Então ele tem condições, né, de já começar fazendo algo aí muito bom. Mas Tem. o controle de qualidade é aquilo, né? Você tá sujeito, né, a matérias-primas que vêm do campo, né, que pode trazer eventualmente contaminantes. Hoje a gente Sim. fala muito em novos ingredientes, né? Um É. novo ingrediente, ele traz uma nova oportunidade, mas ele traz novas oportunidades de contaminantes, novas Um novo possibilidades risco. de contaminantes, um novo risco, né? É. E então a vigilância, como você disse aí, você é a mensageira do apocalipse ali, porque realmente, né, é aquela questão, ó, é novo, né? Mas espera aí, o que a gente tem que olhar nessa Sim. matéria-prima, né? É. E quando a gente fala assim da indústria hoje, é aquilo que a gente já comentou, né? Melhorou muito a estrutura, a qualidade e tudo mais, mas ainda assim pode escapar um ou outro problema, né? Você tem alguns Sim. exemplos aí ocorridos recentemente aí, mais para identificar com o nosso ouvinte aí? Ah, então, a gente teve alguns casos nos Estados Unidos, né, de contaminação de salmonella e listéria, né, em Uhum, petisco, em alimento cru, né, natural, cru, né, que o uhum, pessoal tem, né, tem essa linha, né, da BARF, né, sim, uhum, e então, assim, a gente teve aqui, né, o caso, né, do propileno glicol, que foi uma uhum, fatalidade para nós, né, sim, animais morreram, né, que consumiram o petisco. A gente já teve vários casos de salmonella, de micotoxina, né, ainda, né, por uhum, falta de prevenção, que é tão simples, né, fazer um controle dentro de uma fábrica. Então, assim, vez ou outra aparece, né, sempre uhum, aparece aqui ou ali, né. E aí você vai me perguntar por quê, né? É alguma falha, né? Alguma falha, pode ser uma negligência, mas pode uhum, ser uma falta de conhecimento mesmo, tá? Que a é, gente tava falando, né? Pode ser realmente uma falta de conhecimento da pessoa ali que está controlando o risco, né? Que é responsável ali pela empresa.
E por isso que é que você falou é muito importante, né? Então, você tem um novo ingrediente, a gente tem que ter uma pesquisa nesse novo ingrediente, né? Porque a Exato. gente pode ter um contaminante ali que a gente não conhece, que a gente não sabe que vai ocasionar alguma coisa, né? Fora todos que a gente conhece, né? Então, Exato. eu acho que você conhecer a matéria-prima que você está lidando, né? Seja em alimento extrusado, em alimentação natural, seja o que for, eu acho que você tem que conhecer, que seja meia dúzia de matéria-prima, mas você tem que conhecer ali essa matéria-prima, o risco que ela tem e tem que ter um jeito de controlar isso. Né? A gente tem que arrumar um jeito de controlar. Né? Consigo fazer uma análise que detecta esse contaminante, né? Se tiver o contaminante, eu consigo usar ou não. Né? Por exemplo, micotoxina. Hoje a gente tem os adsorventes, né, de micotoxina, que eles ajudam bastante a gente a controlar o dano, né? Mas não elimina de Mas fazer a análise de controle, né? Vamos deixar bem claro que... é como dizer que eu vou prevenir a oxidação com antioxidante, né? Não é remédio Não, preventivo. ele te ajuda a minimizar, porque a gente sabe que a micotoxina ela sempre está presente, né? No ingrediente, isso ela sempre está, e ela sempre está presente na ração, em doses baixas, mas elas são várias e elas têm um efeito sinérgico, né? Então, assim, um pouquinho de uma com um pouquinho da outra pode dar alguma coisa e a gente acaba usando adsorvente para proteger, entendeu? Então é isso, você tem que conhecer com que você trabalha, né? É. E também no processo, né? Não só no conhecimento ali mas alguma falha de processo, né? Não atingiu a temperatura adequada, não ficou estocado, né, na temperatura adequada, principalmente para produtos úmidos, naturais, né? Que você trabalha com carne fresca, né? Então eu acho que assim, falhas acontecem, normal, mas eu acho que a gente tem que prevenir o máximo que a gente pode, né? Exatamente. E eu acho que nesse ponto aí também, né, Silene, eu tenho dois comentários, né? Aí depois você pode me reforçar aí se essa visão é correta mesmo, né? Mas a primeira coisa é a questão o trabalho, né, do controle de qualidade, ele depende de todos os níveis da indústria, né? Então, e ele depende de vários profissionais, né? Então, quando a gente trabalha lá o nutricionista, por exemplo, ele tem o seu papel, ele vai olhar os aspectos de segurança daquele ingrediente, né? Mas você tem todos os envolvidos, né? Quem está no processo, ele vai ter que garantir que aquele processo ele esteja adequado para evitar contaminação cruzada ou eliminar eventuais patógenos, né? Se é o caso, né? Contaminantes, prevenir que contaminantes físicos, por exemplo, né? Vão para o alimento, né? Então, são várias pessoas, né? Inclusive o setor de compras, por exemplo, da empresa, né? Ele vai zelar também por trabalhar sempre com aqueles fornecedores que são aprovados pela qualidade, né? Pela nutrição e tudo mais, né? E um outro aspecto, né? Que a gente vê que vai com a maturidade também da empresa nesse sentido, para cada vez mais minimizar o risco, né? São os programas de qualidade, né? Então, a gente falou aí de boas práticas de fabricação, mas a empresa, né, que já está num grau de maturidade maior, ela vai para análise de perigos e pontos críticos de controle, depois para a implementação de ISO, né? Então, tudo isso aí vai garantir que ela monitore e rastreie, né, cada vez melhor aí a sua produção e, com isso, a confiança, né, ela vai aumentando também, né? A qualidade é uma cultura, né? Então, é que nem nesse último projeto que eu encabecei, né? A gente conseguiu instalar desde o primeiro dia, né? Então, assim, isso foi muito bacana,
né? Uhum. Porque você, fora que os proprietários, né, os donos, eles têm já, para eles é qualidade e acabou, se não for qualidade eles não querem, né? Então eles não têm essa coisa, porque o foco realmente é o cão e o gato, né? E então, assim, então a gente, desde o primeiro dia, então é muito diferente quando você já implementa numa empresa, desde o primeiro dia, a cultura, né, da importância dos controles, porque assim, como você falou, ele envolve tudo, ele não envolve só, é desde o departamento de compras, saber fazer uma boa negociação, né, manter aqueles fornecedores no recebimento, né, de matéria-prima, o pessoal da produção, né, eles fazem todos os controles, eles fazem parte disso, né, então, assim, qualquer coisa que eles se atentem ali que não está dentro do normal, eles avisam imediatamente, né, então é todo mundo indo para o mesmo caminho, né, que é diferente, assim, e eu já conversei com bastante colegas, assim, né, de às vezes você chegar numa empresa que não tem cultura nenhuma, você querer implementar é difícil, né? É difícil. Mas E é uma cultura. começa de cima, né? Começa do gestor da Começa empresa. do dono da empresa, né? Do homem do dinheiro. Esse é quem decide, né? O que a empresa quer realmente, né? Exatamente. Então é uma cultura, né? A qualidade é uma cultura, porque ela envolve tudo, ela envolve processo, é o 5S, é o BPF, é limpeza, né? A parte de limpeza e desinfecção de uma fábrica, do controle de pragas. Então, assim, é tudo, né? É muita coisa que envolve. Exatamente. Não, legal. Bom, Silene, a conversa está ótima, né? Mas infelizmente a gente está caminhando aí para o final da nossa conversa. Mas eu tenho duas questões aí para você ainda, que eu acho que Uhum. complementa tudo que foi falado aí até agora, né? A primeira é, como que você tem visto hoje a atuação, né, dos órgãos fiscalizadores aqui no Brasil, né? E se você vê algo aí que de repente possa ser melhorado aí, né? Lógico que a gente sabe que melhoria é algo contínuo, né? Uhum. Mas algo que você veja que hoje precisa ser mais, seria mais pontual aí, que possa ser melhorado. E a segunda, né? Muito tem se falado aí de alimentação natural para cães, né? Atualmente, né? E com isso, algumas empresas têm trabalhado na comercialização desse tipo de alimento, né? E Uhum. produzindo em maior escala, né? Então saiu daquele negócio da dieta caseira, né? Para passar a vender milhares, por exemplo, de porções aí, né? De refeições Uhum. mensalmente ou até mesmo diariamente, né? Quais que são os isso entra também na questão da fiscalização. Quais são os desafios, né, para esses tipos de alimento, pensando no controle de qualidade e tudo mais? Tá. Bom, primeiro a fiscalização, né? Eu acho que assim, os fiscais eles são bem intencionados, né? Muito, mas eu acho que falta, né? Quantidade de fiscal necessária para fiscalizar todo mundo. Acho que o grande porém é esse, sabe? Eu acho que a estrutura, no meu ponto de vista, tá, leigo, assim, eu acho que a estrutura da fiscalização, ela não atinge o que a gente precisa, né? Assim, para realmente se cumprir, né, de maneira adequada. Porque é que a gente falou, a gente tem empresas que fazem isso muito bem, que elas já estão inseridas no programa de autocontrole, que elas mesmas se autogerenciam, né? E aí o papel do fiscal seria mais fácil, vamos dizer assim, mas a gente tem muita empresa que está muito fora ainda, né? E fazendo coisas ilegais. E uma coisa assim que dificulta muito o trabalho deles, né? Porque eu acho que eles não têm recursos suficientes para fazer todo o trabalho, e às vezes a lei também não tem aquele respaldo firme da lei, né? Porque eu já vi muito, né, que acontecer nesses 30 anos, do fiscal conseguir na empresa, conseguir autuar, às vezes conseguir até fechar a empresa, e tempos depois a empresa está funcionando de novo, entendeu? Com o mesmo tipo de produto e com o mesmo tipo de erro, né? Exato. Então eu acho que a estrutura deles deveria melhorar,
sabe, assim, mas não é um problema dos fiscais, é um problema maior, né? A nossa estrutura, né? Na estrutura A estrutura geral, né? geral, não é problema Não deles, é porque para a eles... indústria de pet food, né? Mas para Não, diversos. é geral, né? Exato. Em relação à alimentação natural, né, alimentação caseira, né? Então a gente tem dois tipos, né? Tem aquela pequenininha, né? E tem indústrias maiores, né? Uhum. A gente sabe que não tem obrigatoriedade de registro no mapa, né? Principalmente quem faz as marmitinhas, né? Que eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que é mais ruim que bom, né? Porque se ele não tem registro, como é que você vai fiscalizar? Ele tem algumas obrigações, tem que ter um RT, tem que ter, né? Tem que ter ali o mínimo do BPF implementado, mas também vai muito pela empresa, né? Porque o risco é altíssimo, né? Você está trabalhando com alimento cru, né? Com carnes, com... Então, assim, você tem um risco alto ali, né? De Exato. contaminação microbiológica, principalmente, né? Salmonella, listéria, clostridium, né? E isso é perigosíssimo, né? Exato. Mas aí eu acho que também tem que desenvolver ali uma política melhor em relação a isso, de fiscalização, leis mais rigorosas, entendeu? Mas é geral, né? Porque na alimentação humana, né, você também é difícil a fiscalização, né? De De restaurantes. restaurantes, é complicado também. Exatamente. E é aquela questão, né? Uma coisa é o tutor, né? Por mais que ele receba a receita de um profissional, ele fazer o alimento em casa, né? E Uhum. alguém que produz, né, em maior escala para comercialização, né? Sim, E a fiscalização ela tem que acontecer aí, né? Porque tem. é lógico que quando a gente pensa assim, o volume, né, no Brasil desses alimentos, né, das empresas que comercializam, ele é um volume pequeno. Então, Sim. se é um volume pequeno, então se a fiscalização, os nossos órgãos fiscalizadores precisam priorizar, né, eles Uhum. priorizam as indústrias aí que vendem o maior volume aí, que é o Sim. extrusado, o úmido, É. industrializado, né? Mas é algo, né, que a gente vê que é uma lacuna, né, que ainda precisa ser preenchida, já está na hora de amadurecer aí também, né? Eu acho que precisa deixar as regras muito claras, né? Do que tem que ser, do que não tem que ser, quais os controles, né? Uhum. Enfim, tem que evoluir bastante, né? É, Nesse quesito. E aí fica também muito ali a mercê da empresa, né? Então, se a empresa, voltando, né, se a empresa ela tem uma cultura boa, né, tem um foco ali, ele vai desenvolver as coisas de maneira correta. sim, Se a pessoa não tem, né, às vezes falta de conhecimento mesmo, né, não sabe nem o que é uma salmonela, né, e aí ela não vai saber o que fazer, não vai saber o controle que tem que ter, né. Então, exatamente. assim, eu acho que é uma área muito bacana. Acho que assim a gente tem que ter Uhum. várias opções, né, de Sim, alimentos, opções, né, né? Com para certeza. Uhum. disponíveis, mas a gente tem que evoluir muito nessa parte legal, né, de Com certeza. regras, de leis, enfim. Uhum. Exatamente. Bom, Silene, eu agradeço muito, né? Acho que a nossa conversa foi muito boa. Acho que você pode fazer um comparativo aí, né? Graças à sua experiência aí, pela evolução, né? Que a gente teve aí do mercado. Uhum. Achei muito interessante também, né? As colocações que você fez a respeito das nossas limitações e os desafios, né? Do controle de Sim, qualidade das sim, empresas, né? Inclusive no campo educacional, né? é, Que é algo que realmente a gente vê que é uma oportunidade do profissional de atuação, mas sim, muitas vezes ele vai aprender mesmo depois que ele se forma, né? é, Então a gente poderia ser mais proativo, acho que nessa parte aí também de ensino, né?
Sim. E realmente, assim, a conversa foi muito boa, né? Fica aqui o convite a todos, né, para participarem, para assistirem o nosso podcast, né? E com certeza dar as suas opiniões aí e curtir também, tá? Obrigado, Silene. Até a Obrigada. próxima. Espero a gente ter próximas oportunidades aí. Foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigada pelo convite. Espero ter contribuído um pouco aí para a nossa indústria. Certamente. Obrigado, viu? Até logo. Obrigada. Tchau.